Olá, meus irmãos do curso preparatório para obreiro do IBCAMP, né? Curso Pastor e Pastora 1. Aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento 2. A minha matéria com vocês são as cartas de Paulo, né? Nós começamos aos Romanos e haveremos de chegar até a epístola de Paulo a Filemon. A nossa aula de hoje é a epístola aos Gálatas. Muito provavelmente, lá na sala de aula, nós estaríamos falando de Gálatas e aos Efésios e aos Filipenses, essas três epístolas, num encontro de 1h20, não é? Mas, para que este vídeo não fique muito grande, então eu vou fracionar. Eu vou fazer um vídeo só para Gálatas, um outro só para aos Efésios e outro só para Filipenses. Aí a gente cumpre a nossa carga horária, tá bom? Então, lembrando que vocês todos são muito bem-vindos e, se tiver qualquer dúvida, não hesite em perguntar, tá bom? Eu quero fazer o trabalho de tutoria com vocês. Isso quer dizer o quê? Havendo dúvida, vocês podem ir lá no nosso grupo, no WhatsApp, e coloca lá a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser também dos demais irmãos, e assim que eu encontrar a sua dúvida lá, vou ter o maior prazer de explicar, tá bom? Mas não hesite mesmo, havendo dúvida, nos procure. Bom, eu quero começar então. Aqui nós temos o mapa mundi. Você dá uma olhada aí, vai localizar aqui do lado inferior esquerdo o Brasil, atravessando aí, mais no centro aqui você vê o continente africano. Acima do continente africano tem a Europa, e aí do lado direito começa o Oriente Médio, né? E é ali que a gente vai focar o nosso estudo, aqui nessa região aí circulada, tá bom? Você vai ver ali que ali começou tudo. Ali tem a nação de Israel, ali tem a Turquia atual, mas foi palco, né, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e Gálatas está exatamente nessa região da Turquia atual, tá bom? Aqui no segundo mapa a gente tem aqui até as viagens missionárias de Paulo. Paulo saindo lá da Antioquia. Depois vocês dão uma olhada, podem pausar esse vídeo, né, e dar uma olhada melhor. Aí você tem aí os tracejados aonde Paulo passou, né, na cor vermelha, a primeira viagem missionária, que ele foi exatamente na região da Galácia, né? Então, lembrando que a Galácia não é uma cidade, é uma região composta de várias cidades, né? Antioquia da Psídia, Icônio, Lissa e Derbe. Muito bem, então a gente passa aqui, a gente chega aqui exatamente num esboço. Aí eu vou tirar aqui o meu vídeo para poder estar explicando melhor para você acerca deste vídeo aqui, desse slide aqui, tá bom? Eu tenho aqui um resumo da carta aos Gálatas. Eu quero falar o que? Do escritor, um pouco dos leitores, da ocasião que ocorreu a carta, né? Porque todas as epístolas elas foram frutos de problema dentro da igreja e que chegou ao conhecimento do apóstolo, e o apóstolo então, para solucionar os problemas, ele escreve a carta. Depois nós vamos ver algumas questões. Só para adiantar aqui também, eu tenho esse gráfico aqui que eu vou trabalhar em último lugar. Mas voltando aqui então, nós sabemos que a Epístola aos Gálatas, ela não é assim talvez o livro favorito de todo mundo, né? Mas Martinho Lutero, ele disse que estava casado com esta carta, né? Era a sua Kate, era o livro principal, o livro mais querido e mais amado de Martinho Lutero. Bom, a gente sabe que a carta ela teve aí o seu ensejo, porque
a igreja do Senhor Jesus, desde lá do primeiro século, ela enfrentou dois problemas, né? Problema de fora da igreja e problema dentro da igreja. Os de fora da igreja era a perseguição, dentro da igreja era o falso ensinamento, não é? E a gente sabe que essa carta aqui, ela tem a ver com os falsos ensinamentos lá que ocasionou dentro da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos começar aqui pelo escritor Paulo, né, o apóstolo. Paulo escreveu provavelmente essa carta, que foi a primeira de todas que ele escreveu, talvez no ano 49 depois de Cristo, né? Essa foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então Paulo, quem era Paulo, né? Ele era natural de Tarso. Tarso era uma cidade também ali da região da Turquia, que nós conhecemos hoje, né? Mas Tarso, meus amados irmãos, tinha ali uma universidade, talvez ele era o terceiro centro acadêmico maior e mais importante do mundo antigo, né? O primeiro era Atenas, o segundo Alexandria lá no Egito, né? Atenas na Grécia, Alexandria no Egito e Tarso, a cidade natural de Paulo. Então, o apóstolo Paulo e os seus pais eram judeus, né? Eles tinham cidadania romana, que Paulo herdou essa cidadania. Paulo falava grego, né? E então ele tinha um histórico aí realmente muito grande. Nós sabemos que Deus prepara os seus servos antes de nascerem, né? No ventre da mãe. E alguns deles também antes de conhecer o próprio Deus, né? Então, o próprio Jesus disse que este era um vaso preparado para ele. Paulo aprendeu um ofício como todo judeu. Todo judeu ele aprende a usar as mãos, né? Ele aprende uma profissão braçal ali, né? Manual. E Paulo ele era o quê? Fazedor de tenda, né? Paulo ele ganhou o seu pão diário em muitas situações fazendo a obra de Deus, né? Trabalhando, né? E o próprio Jesus ele trabalhou 18 anos no mínimo na carpintaria. Então todo homem de Deus chamado ele é trabalhador, né? Paulo também foi aluno de Gamaliel lá em Jerusalém e se tornou ultra fanático, hebreu de hebreus e fariseu de fariseus, né? Você poderia encontrar alguém assim mais judeu do que Saulo de Tarso? Muito provavelmente você não encontraria, né? Ele era fanático, ele tentou guardar não só os 10 mandamentos, né? Mas a lei de Moisés, alguém contou que ela possui 613 mandamentos, né? A gente lembra só dos 10, mas havia 613 mandamentos classificados ali, não é? Então, a mais difícil, talvez, de todos os 10 mandamentos ali, seja o último, que é a ambição, né? Porque ele trabalha do lado interno nosso, né? Todos os outros mandamentos trabalham mais assim, do lado externo e tal. Bom, Paulo, ele foi uma testemunha lá na morte de Estevão, né? E a morte de Estevão foi, talvez, um marco para a conversão de Paulo, porque aquilo ali ficou martelando na sua consciência, né? Quando Estevão estava para morrer, ele disse que estava vendo o Senhor Jesus em pé à direita de Deus, né? E na estrada de Damasco, então, com a autorização, né, das autoridades judaicas, com cartas, Paulo foi a Damasco para prender, para matar, para fazer com que os cristãos ali blasfemassem do nome de Jesus, né? Mas no caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E ele vai se tornar o missionário dos gentios, né? O propagador da fé, que uma vez ele mesmo quis destruir. Alguém já chamou Paulo de o colonizador de Cristo, né? É aquela pessoa que ele muitas vezes, aonde ele chegava, né? Às vezes em lugares assim que não era evangelizado, e ali Paulo
ele chegava e colonizava, ou seja, ele implantava a fé evangélica. Bom, seguindo um pouco mais adiante, nós temos aí os leitores, né? As igrejas da Galácia. A gente volta aqui um pouco aqui, vocês podem observar que exatamente aqui nessa primeira viagem de Paulo, ele foi ali, depois acima da ilha de Chipre, né? Aqui pertinho do lado direito aqui, lado inferior, mais embaixo nós temos a ilha de Chipre, e aí para cima nós temos Derbe, Listra, Icônio, né? Nós temos a região da Galácia onde Paulo ele trabalhou, né? Então foi a região da Galácia do Sul. Havia duas regiões, a do norte e a do sul. Paulo trabalhou na do sul. O apóstolo Pedro, ele trabalhou na Galácia do norte, né? Bom, então qual foi a ocasião pela qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta? Nós temos aqui número 1, adição à mensagem. Número 2, ataques ao mensageiro. Ou seja, Paulo, ele pregando o evangelho aos gentios, né? A região da Galácia era uma região gentia, e os judaizantes, que eram judeus, e alguns deles se converteram, esses judaizantes crentes, né? Crentes entre aspas aí, eles saíram lá de Jerusalém e iam atrás de Paulo para causar confusão, né? Na mente daqueles que creram. Eles chegavam lá na Galácia, depois que Paulo já havia saído de lá, e começavam a aumentar a mensagem, a distorcer a mensagem. Olha, a mensagem que vocês receberam de Paulo não é uma mensagem completa, né? Vocês creram em Jesus, mas precisam também guardar a lei de Moisés, né? Precisam circuncidar, observar o sábado, observar também algumas dietas, o que pode comer, o que não pode comer, não é? Então, eles estavam aí trazendo uma adição à mensagem. O evangelho, ele é simples. Crê no Senhor Jesus, será salvo, né? Nós não precisamos de Moisés, não. Segundo, ataques ao mensageiro. Se você quer fazer com que as pessoas não acreditem no que alguém está pregando, então comece a falar mal dele, né? E eles começaram a chegar lá e dizer, olha, Paulo, ele não faz parte daqueles 12 que esteve lá desde o princípio, alguns chamam ele de apóstolo, mas é um apóstolo meia boca, né, e tal. Então estava desfazendo do mensageiro. Quais eram as questões? Primeiro, circuncisão. A igreja gentia abraçou esses judaizantes, receberam deles as suas mensagens e estavam se circuncidando, né? E o que é circuncisão, minha gente, né? A gente sabe que a circuncisão feita no judaísmo não era por motivo de saúde, e sim por motivo religioso, né? Era algo que só os homens faziam, obviamente, né? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Lembra lá em Gênesis? Então, há três coisas que caracterizam o povo judeu. Eles guardam a Páscoa, o sábado e a circuncisão. Mas aí o Paulo, ele usa um argumento para com a igreja lá na Galácia, dizendo o seguinte, olha, a promessa que Deus fez a Abraão seria a um homem descendente seu, né? A um homem descendente seu. Pois bem, então Paulo vai dizer que a promessa que Deus fez a Abraão não foi a toda a descendência de Abraão, mas um só. Lá em Gálatas capítulo 3 ele diz, a promessa diz respeito só de um, né? E este um era quem? Jesus. Então depois que Jesus ele se circuncidou, porque Jesus foi circuncidado ao 8º dia, não é? Ele nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando Jesus circuncidou e ele cumpriu a promessa que Deus tinha feito a Abraão, a circuncisão se tornou uma coisa obsoleta, desnecessária, não é? Pois bem, então eu espero que você tenha entendido aí o nosso raciocínio, né? Mas a pergunta é então, por que Paulo foi tão irredutível para com a igreja
aos Gálatas acerca da circuncisão. É porque por detrás da circuncisão vem o judaísmo, né? Se você guarda, observa algo do judaísmo, você tem que observar o pacote todo. Aí vem vem os 10 mandamentos, vem os 613 mandamentos da lei completa de Moisés. E o interessante é que na lei ela tem bênçãos e maldições. Então, a bênção se você cumprir 100%. E é claro que nenhum homem deu conta disso, né? E aí vem as maldições, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente sabe que o cristianismo tem a sua raiz no Antigo Testamento, né? Mas a pergunta é: quanto do Antigo Testamento a gente deve observar? Quanto dos 10 mandamentos? Quanto dos 613 mandamentos, né? Se você guardar a circuncisão, você deve guardar todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. E a Bíblia é muito clara, né? Se você quebrar um, você quebrou todos. Né? Tinha uma pessoa que ele teve que sair da sua casa de carro para ir num determinado lugar, e ali ele teria que atravessar 10 semáforos. Ele observou 9, né? 9 semáforos fechava, ele obedecia, parava, ele não furava sinal nenhum. Mas no 10º, ele furou e não viu o guarda. E aí ele quis argumentar com o policial, né? Dizendo: olha, eu saí de casa, observei 9 semáforos, mas quebrou um, né? Então você quebrou a lei, você quebrou tudo. Então, a lei, ninguém conseguiu guardá-la, observar ela 100%. Nós não andamos por lei, nós andamos por graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí eu queria só terminar aqui, lembrando que a nossa salvação, aqui nós temos o ponto 1, né? Obras somente, ou obras mais fé, ou fé mais obras, ou fé somente. A opção de Paulo é que é fé somente, não é obras mais fé, não é fé mais obras. Nós somos salvos por fé, nós somos santificados por fé, né? É fé do começo ao fim, é de fé em fé, não é? Que o justo ele anda por fé, não é fé mais obra. Nós não somos salvos por fé e depois santificados por obra. Obra tem a ver com a carne, irmãos, tem a ver com o esforço humano. E o esforço humano gera o quê? Autojustiça, justiça própria, né? E justiça própria gera o quê? Orgulho. E é uma coisa que Deus abomina, não é? Ninguém vai chegar lá no céu e dizendo que está lá por méritos, né? Nós vamos chegar lá por graça e unicamente graça de Deus. Essa é a mensagem de Gálatas. Aí eu passo agora para esse segundo e último slide aqui, que vai ilustrar para nós aqui de forma bem rápida e vai resumir para nós a carta aos Gálatas, né? Nós temos aqui na parte inferior, embaixo está escrito legalismo, é o que a gente encontra nos capítulos 3 e 4, né? Do lado direito, libertinagem, fala das obras da carne, né? Nos capítulos 5 e 6. E no meio aqui, nós temos no capítulo 1 e 2, Paulo vai falar da liberdade. Inimigos da liberdade, nós temos o legalismo, né? A liberdade, vamos falar um pouco aqui da liberdade. A liberdade é quando nós cremos no Senhor Jesus, né? Nós temos o Filho, nós temos fé no Filho de Deus, nós temos liberdade no Espírito Santo e nós recebemos graça do Pai, né? Essa é a liberdade. Nós recebemos o poder dado pela fé no Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, pela graça de Deus derramada em nós. Para quê? Para nós podermos dizermos não ao pecado. Isso é liberdade, é você ter o poder de dizer não, não é? Mas, por outro lado, as pessoas querem alcançar a liberdade através do seu esforço. Isso é legalismo. É a pessoa que quer andar na lei, é a pessoa que quer bancar a si mesma. E isso aqui, irmãos, é suor, né? É esforço próprio.
É a expressão pagar o preço, sabendo que o preço já foi pago, gente, não é? E quem anda na lei e por certo na carne está debaixo da ira de Deus. Do outro lado lá, na libertinagem, é aquela pessoa também que anda na carne, né? A pessoa confunde liberdade com libertinagem, que tudo pode, que tudo me é lícito, né? Que tudo me convém, e também estão debaixo da ira de Deus, né? Então, Paulo, ele escreve aqui, na verdade, uma carta magna acerca de um tratado sobre a verdadeira liberdade, né? Liberdade em Cristo Jesus. E eu quero terminar a nossa breve aula aqui dizendo o seguinte: um certo pregador foi evangelizar no hospital e lá ele encontrou uma senhora já à beira da morte, né? E ele pregou o evangelho para aquela senhora. E aquela senhora disse a ele o seguinte: olha, na minha vida toda eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo de ir à igreja, eu não tive tempo de crer no Senhor Jesus, né? Eu não tive tempo. Por quê? E ela disse ao pregador o seguinte: olha, quando eu chegar diante de Deus, eu vou mostrar minhas mãos, né? E ali mostrou mãos calejadas, que foram mãos que cuidou de 5 crianças, sozinha, sem marido, e lutou muito por elas, né? E o pregador disse para ela o seguinte: olha, naquele momento que você mostrar suas mãos para Deus, né, querendo se justificar pelo que você fez aqui na terra, naquele momento Jesus vai mostrar as mãos dele, né? Vai mostrar para você as mãos dele. Então, não é, irmãos, resumindo aqui, é aquilo que nós fazemos com as nossas mãos que nos salva, mas aquilo que Jesus fez com as suas mãos e que nós descansamos nisso, nós cremos nisso. E é por meio dessa fé no Senhor Jesus que nós recebemos o Espírito, né? E andamos no Espírito e vencemos a carne, vencemos a lei por causa da graça do Pai. Portanto, que Deus abençoe. Obrigado por assistir a minha aula aos Gálatas. Dúvida? Pergunte. Deus abençoe a todos.